Pega aí a sua Bíblia. Quero cumprimentar as rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube. O Instagram não está. Vamos. Jesus disse aqui em Mateus, capítulo de número 16, o versículo é o versos 18 e o 19. Um diálogo entre um mestre e um aluno. Diz assim esse diálogo. Jesus disse a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, pequenas pedrinhas. A palavra Pedro quer dizer pequenas pedrinhas. E sobre esta pedra, Jesus referindo pedra, rocha, sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja. A minha, diga, a igreja é de Jesus. Diga, irmãos, a igreja pertence a Jesus. Edificarei a minha. A minha. Nós somos teu, Senhor. Que segurança. Nós não somos a igreja de Santo Antônio, de São Benedito, de Maria, de Jorge. Nós somos a tua igreja, Senhor. A tua. Que descanso temos em saber que somos a sua igreja, a minha igreja. Sobre a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha. Jesus disse, ela é minha. Irmão, que alegria, você não está alegre de ser dele, não, irmão? A minha, Jesus está falando, nós somos dele. Deus, está falando mesmo. Somos dele, somos a sua igreja. Glória a Deus. Dar-te-ei as chaves do céu. Para quem que ele vai dar a chave do céu? Para a igreja dele. As chaves do reino, do domínio. A palavra reino quer dizer domínio. Quando Jesus disse, o meu reino está chegando, ele está falando, o meu domínio está chegando. Meu domínio. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aí eu ligo saúde aí para o teu corpo, eu ligo saúde para a tua família, eu ligo prosperidade, eu ligo paz na tua casa, na tua família, no teu casamento, eu ligo abundância, eu ligo que você viva muitos anos saudáveis, que haja uma grande colheita na sua vida, porque está escrito aqui, que ligares na terra. Ligamos a paz no Rio de Janeiro, ligamos a paz na cidade, ligamos a paz. Ligamos a idolatria falida na nossa nação, a bruxaria, chega de bruxaria na nossa nação, Senhor. Ligamos, tu, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Obrigado, Deus.
Obrigado. Igreja do Senhor, mais uma vez o Espírito nos reúne aqui. O Espírito do Senhor que habita nos filhos de Deus. A unção, o batismo, o poder, essa sabedoria, este espírito de temor, tremor, essa reverência, essa crença. Nesta casa, a crença. Nesta casa não há idolatria, nós não amamos coisas, nós amamos ao Senhor. Viemos aqui por causa dele, por causa da sua palavra. Viemos aqui porque sabemos que ele vai traçar para nós um bom caminho para esta semana. Amém? Glórias a Deus. Prioridade, irmã. Prioridades. Prioridades. Porque nós estamos falando sobre prioridade, igreja, né? Prioridades. A importância que atribuímos a algo ou alguém. A importância que atribuímos a algo ou a alguém. O tema é: quais são as minhas prioridades? Igreja. Estamos falando sobre igreja. Priorizarmos igreja. E quem é a igreja, né? Sinônimos, abençoada, por favor. Preferência, primazia, escolhas, importância, relevância e significância. Então, prioridade, igreja. Esse versículo aqui de Mateus 16, 18, quando Jesus fala minha igreja, é a primeira vez que no Novo Testamento é falada a palavra igreja. Até então não havia falado igreja. Igreja era desconhecida, era o povo de Deus, o povo eleito de Deus, o povo, a nação escolhida. E de repente Jesus vem a Pedro e diz para Pedro: Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então ele garante que a igreja não pertence a um pastor. Você sabe que a maioria das igrejas pertence ao pastor. Essa aqui não. Essa aqui eu garanto que não. Por que eu digo isto? Porque a igreja passa assim, ó, de pai para quem? O filho, do filho para o outro irmão, depois para o outro neto. Então, esta igreja que passa de pai para filho, a vida do filho não tem nem chamado de nada, mas para não deixar o patrimônio, né, que as pessoas trabalham para ter o patrimônio, né, para não deixar na mão de um desconhecido, então vai se passando de pai para filho. Então, esta igreja que é passada de pai para filho, principalmente a maioria dos filhos não tem chamado de nada, essa te garanto que não é a igreja de Jesus, é a igreja do apóstolo, do bispo, do reverendo, sabe, do pastor, da missionária, mas não é a de Cristo. A de Cristo, ela é diferente. Então, quando nós estamos tratando sobre prioridades de igreja, eu falei esta manhã que as funções da igreja ou o corpo de Cristo, né? Mostramos que Deus escolhe, né, uns para fazer uma coisa, outros para fazer outra coisa. Na realidade, todos nós, como igreja, nós temos que ter prioridade. Como eu vou colocar prioridade, colocar como ser coisa de importância, se eu não sei o que fazer como um membro de um corpo? Você sabe que as pessoas entram nas igrejas, o pastor tira demônio, põe demônio, tira macumba, põe macumba,
tira descarrego, põe descarrego, amaldiçoa, depois abençoa. Então a igreja vive o gato correndo atrás do rato e o rato fugindo do gato. E nós aqui damos a vida, digo nós que ministramos aqui, nós damos a vida para a igreja poder desfrutar desta vida que tem como igreja. Para eu desfrutar como igreja, primeiro eu sou um membro, então eu tenho que saber o que fazer no corpo chamado igreja. Então nós paramos esta manhã em 1 de Coríntios, no capítulo de número 12, paramos ali. 1 de Coríntios 12. E, por exemplo, no versículo de número 6. Não, irmã, por favor, bota no versículo 4, falar dos dons, até o 11. 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Olha como é que começa a prioridade da igreja. Então, a Bíblia diz que há dons que é dado pelo Espírito. Você tem o Espírito? Então, naturalmente, você tem dons. Passa, irmã. Há também, e também a diversidade dos serviços. Então, a diversidade dos serviços. Nós somos membros, e pega o teu corpo, cada parte do teu corpo, cada membro do teu corpo, do meu corpo, ele tem um serviço. Ele tem um serviço. Então você vai no espelho, você usa tuas mãos para pentear, você usa os teus olhos para ver, né? Então você utiliza toda a parte do teu corpo. Estou mostrando prioridade. Como eu vou priorizar a igreja, que eu não sei o que é a igreja, o que eu faço na igreja, o que eu devo fazer na igreja. Se eu não souber, eu vou ficar no entra e sai, no sai e entra. Não, irmão, ninguém aguenta ficar no sai e entra e sai. Se não ficar operante no corpo, não vai aguentar. Se você não se ocupar em alguma coisa, pastor, eu não quero acender luz, não quero apagar luz, não quero ficar no computador. Irmão, não estou falando nada aqui dentro, irmão. Não estou falando de limpar, de fazer, tocar. Estou falando você como igreja. Porque eu disse essa manhã, muitas das vezes nós achamos que igreja é isto aqui. Então a gente vou lá na igreja. Hoje eu não vou na igreja. Pastor, hoje não vai dar para ir na igreja. Hoje eu não vou poder ir na igreja. Eu vou fazer isso, não posso na igreja. Parece que acontece uma coisa estranha, que a igreja se dissolve, ela só volta a existir quando nós nos reunimos aqui. A igreja aqui em qualquer canto dessa terra. O Cristo que te disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, não é contra essas paredes aqui não, é contra você, contra mim, contra nós. Essas forças do inferno que está cada vez mais atuante no Brasil. Irmãos, a idolatria, eu estou vivendo na minha vizinhança lá um período de bruxaria, de idolatria como nunca. Meus vizinhos estão endemoniados, encapetados, os demônios estão furiosos, eles não podem tocar em minha vida, mas eles usam pessoas para tentar te atingir, te chatear, te provocar. Uma coisa você tem que saber: você é a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus. Então, por ser a igreja de Jesus, há diversidade nos serviços. Cada membro tem serviços, mas o Senhor que opera em nós é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Diga, cada um. Então Deus dá a cada um, a cada um, visando um fim proveitoso. Então, todos os membros reunidos, cada um tem
manifestações do Espírito que é concedida a cada um. Paulo, ele dizia assim: eu quero visitar vocês para compartilhar com vocês um dom. Quem já leu isto? Então, ele como membro de um corpo, ele queria que os outros membros entendesse o que Deus estava fazendo através dele como membro. Então Deus também Deus não vai só operar através de um membro, ele opera através de todos os membros. Mas desde quando nós colocamos prioridades. Fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Olha como que é importante a igreja saber que ela tem prioridade. Então, quem imagina que você tem sempre uma palavra de sabedoria para trazer para as pessoas? Se a pessoa vai fazer um negócio, vai fazer uma compra, vai casar, vai arrumar um marido, vai arrumar uma mulher, sabe? A pessoa te pede uma palavra. O que você me diz? Eu estou querendo fazer uma sociedade assim, estou querendo me mudar para tal lugar, estou querendo conheci uma menina, conheci um rapaz. Então, aí Deus usa a pessoa com a palavra da sabedoria. O que mais? E a outro, segundo o mesmo Espírito, com a palavra do conhecimento. A outro, pode passar, irmão. A outro mesmo Espírito a fé, a outro mesmo Espírito o dom de curar. Olha só olha como é que a igreja funciona. Não é o pastor. Aqui ele está falando a outro. Então ele vai participando, ele vai incluindo todo mundo. Não, só aqueles. Olha o que ele vai falando. A outro, através de quem? Do Espírito, ele dá o quê? A fé. E a outro, através do mesmo Espírito, dons para quê? Para curar. Vai fazendo, ó. E a outro, então não fica limitado a um membro. Ele vai sempre falando, cada um ele vai usando. Operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, a capacidade para interpretar as línguas, porque às vezes você escuta alguém falando em língua, o que ele está falando? Então Deus dá o Espírito com a capacidade também de você que está do lado de alguém que está falando em uma língua espiritual, a capacidade de você fazer o quê? Interpretá-la. Não é só o pastor não, aqui não inclui só o pastor não, que é os membros. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Então, cada membro do corpo tem algo que Deus distribuiu para cada um membro do corpo fazer. Cada membro do nosso corpo tem uma utilidade. Diga assim, eu tenho utilidade. Diga, irmão, eu tenho utilidade. Não deixa a tua carne dizer que você veio para esta terra, não vai ser útil a nada. Não deixa, ela que quer te dizer isso, isso não é coisa para você, Deus nunca vai, Deus já está te usando, irmão, não vai te usar, Deus já está te usando, você diz amém, cada um individualmente, porque assim como o corpo é quantos? Tem o quê? Muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Você vê, quando os membros se reúnem todos, constitui o quanto? O corpo. Ou seja, quando estamos espalhados, cadê o corpo? Pensa comigo, irmão. Por que quando a igreja começou, a igreja primitiva, eles tinham essa ideia firme na mente que eles tinham que estar juntos?
Porque eles sabiam que eles separados eram um membro para lá, um membro para lá e um membro para cá. E quando a igreja, quando os membros se reuniam, não era mais os membros, era um corpo. Assim também com respeito a Cristo. Vamos lá. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, que é judeu, que é grego, que é escravos. Não tem diferença, irmão. Ah, só rico que tem o Espírito Santo, só rico que é usado. Isso é conversa fiada. Que é livre, e a todos foi-nos dado de beber de um só Espírito. Nós bebemos todos os dias desse Espírito, todos os dias. Porque também o corpo não é um só membro, porque também o corpo não é um só membro, mas não, eu não posso estar sozinho e falar assim, aqui está a igreja de Jesus. Não, aqui está um membro do corpo de Cristo. Juntei 2, 3, 4 pessoas, aí eu posso dizer, aqui está a igreja de Jesus. Amém? Por isso que a igreja funciona em todos os lugares. Você está reunido na sua casa, com tua esposa, teus filhos, ali está a igreja de Jesus. Então a igreja de Jesus, ela não tira férias. O irmão, o pai do Noah, o pai do Noé, né? Eu mandei mensagem para ele, a mensagem que a gente prega aqui para ele, né? Compartilho. Aí ele botou assim, estou de férias, volto dia tal. Aí eu mandei para ele, mandou semana passada e mandou de novo. Semana passada não, só semana que eu mandei, ele mandou, estou de férias, volto no dia tal. Aí eu falei, você está de férias da Bíblia? Você está de férias? Aí ele mostrou o nenenzinho que estava no hospital. Então você vê. Aí eu falei, você tem que compartilhar com a gente, para a gente orar pelo neném, né? A igreja, a Bíblia diz, tudo que ligardes, aonde? Na terra, estará sendo ligado aonde? No céu. O único que recebeu esse poder foi dado a quem? A igreja. Então, quando a igreja está reunida, muita coisa acontece com a unidade de falar todos na mesma direção. Você entende? Quem está entendendo isso? Como é bom a gente estar unido. Dizia já lá o velho Moisés. Não, Salmo de Davi, né? Como é bom e como é maravilhoso que os irmãos vivam, Davi, né, irmão? Vivem em união, é como um óleo precioso que desce. Então, a união é preciosa. Vamos lá, irmã. Somos muitos membros. Diga, muitos membros. Tem algum membro aqui, irmão? Porque também o corpo não é um só membros, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles aonde? Então, você está aqui porque foi Deus que te colocou no corpo, irmão. Às vezes nossa carne fica irada com alguma coisa, com raiva, mas quando eu faço assim, não foi o irmão que me colocou aqui, não foi o pastor que me colocou aqui, não foi ninguém que me colocou, foi Deus que me colocou no corpo. Então, Deus me colocou no corpo, então eu sou dele, eu estou no corpo porque ele me colocou no corpo. Então não foi pastor que me chamou, eu não sou aqui chamado pelo pastor, o pastor não tem poder de chamar ninguém, não tem mesmo não, pessoal. Foi ele que me chamou, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, para que todos funcionem. Estamos no, diga assim, eu sou membro, eu tenho que funcionar. Diga, eu tenho que funcionar. Não, pastor, hoje eu dou meu dinheiro aqui toda vez, sabe?
meu papel é não é, irmão. Não é isso. Ajudar a obra de Deus, a gente tem que ajudar, senão a gente fecha. A gente fecha, se a gente não tiver como pagar, a gente tem que fechar, tem que entregar o prédio para não dar problema para o meu nome, né? Mas não é só isso. A gente somos mais do que meter a mão no bolso e dar dinheiro. Diga, eu não sou mais do que, eu sou mais. Eu tenho utilidade no corpo. Diga, eu tenho outras utilidades no corpo. Eu tenho outras. Quando você dá um testemunho para a tua vizinhança, você está sendo um membro poderoso, irmão. Quando você é um exemplo de pai, de marido, de filho, você está sendo um membro poderoso no corpo. Quando você compra e você paga, quando você não provoca escândalo, ninguém vem na sua porta cobrar de você, sabe? Tem que pagar o carro, a luz vou cortar. Irmão, quando você paga as tuas coisas em dia, você está sendo um membro poderoso, você está operando no corpo, você está operando, você não está envergonhando o corpo, você está colaborando para que o corpo faça o quê? Cresça, fique forte, forte. Então diz, os membros colocados, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, tá vendo? Se todos, porém, fossem um só membro, não, eu quero ser a mão, eu quero ser a mão, eu quero ser a mão, eu quero... Não pode, cada um tem a sua função. Agora, cada um tem que descobrir qual é a tua utilidade. Quem penteia cabelo com pé aí? Ninguém. Claro, porque você tem as mãos. As mãos foram colocadas por Deus no teu corpo para te ajudar. Pentear o cabelo. Se não tivesse as mãos, você sabe uma pessoa que nasce, tem um braço, ela começa a fazer tudo com os pés, porque há uma substituição, né? Porque eu tenho que comer, como eu vou comer? Não tenho a mão, vou comer como? Vou começar a praticar com os pés, eu sou habilidoso, eu vou aprender. É muito difícil? Mas aprende. Por isso que Deus colocou cada membro no corpo, para cada membro atuar, cada um fazer o que tem que ser feito. Tua mão não sabe o que tem que fazer, teus pés não sabem o que tem que fazer, teus ouvidos não sabem o que tem que fazer. Tudo que está no nosso corpo sabe o que tem que fazer. O que ele tem que fazer? Cooperar para que essa carcaça aqui ande. Né? Todos, não é só a perna vai andar. E se você não tiver olhos para enxergar? E se você não tiver nervo, músculos, que faz parte dos membros, músculos, como vai fazer? Então tudo que está no corpo, todos os membros do corpo são importantes. Então não fique querendo ser o que você não foi chamado para ser. Seja um olho, seja uma orelha, seja um pé, seja um dedo, seja uma unha, faça tudo para a glória de Deus, com excelência. Mas se eu estivesse ali naquela posição ali, não, irmão, se você não está ainda, pode um dia estar, não está ainda, pode ser que Deus, mas se Ele não te deu, faça aquilo ali, sabe, como se você fizesse para o Senhor, faça como se fizesse para Ele, faça, irmão. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. O que eu vou fazer, irmão? Quando eu comecei em 2006, era muito difícil. Todo começo é difícil. Eu tinha que correr para botar uma cassete,
ou um CD com playback, depois correr para cantar, depois correr de novo para trocar o playback ou o CD. Não, era muito difícil, porque não tinha outros membros. Aí foi surgindo outros membros para formar esse corpo. Quando você doa a tua vida, ou seja, a tua participação no corpo, o que acontece com o corpo? O corpo cresce. O corpo cresce na proporção de que cada membro se esforça para o crescimento do corpo. Vai ter músculo. Ah, pastor, eu como muito músculo. Não tem músculo? Tem carne, músculo? Eu como muito músculo. Não, pode comer músculo, tu não tem músculo. Vai ter músculo. Como que tem músculo, irmão? Fazendo exercício. E para fazer exercício, você precisa do braço, você precisa da cabeça, da mente, dos olhos. Então, olha um exercício que você vai fazer, como movimenta um dedo, outro dedo, sabe, como é que dá o nome, gente? As dobradiças aqui, velha, daqui a velharia, aqui das dobradiças. A junta tudo joga fora, né, irmão? Então, tudo funciona, tudo tem que funcionar bem. Não podem os olhos dizer, a mão, não precisamos de ti. Estamos engatinhando, todos estão engatinhando, estamos aprendendo a andar. Né? Criança, nós estamos igual criança, estamos aprendendo a caminhar. E a gente que já sabe caminhar e correr bem, temos que ter paciência com aqueles que já estão ainda caminhando. São crianças ainda, bebês que estão ainda na caminhada. Mas vai se juntar rapidamente, vai crescer rapidamente e vai colaborar com o corpo. Então, precisamos de todos. Nem ainda a cabeça aos pés. Ou seja, eu falar para o meu pé, não preciso de você. Para que você existe? Tu está lá embaixo, eu estou aqui em cima. Eu sou cabeça e tu é cauda. O pé vai falar para a cabeça vai falar para o pé, eu não preciso de você. Preciso, como é que eu vou andar? Como é que eu preciso das minhas pernas? Preciso do comando, preciso dos meus neurônios. Preciso de tudo funcionando aqui, o comando. Graças a Deus que a cabeça do corpo de Cristo é quem? É Cristo. Não é a nossa cabeça que conduz o corpo de Cristo. Nós somos daqui, ó. Aqui é Cristo, isso aqui é Cristo. Aqui somos nós. Aqui dentro, diga, é Cristo, Ele que é o cabeça. Então, uma igreja como o Ministério Restituição, que guia as pessoas pela palavra, nós estamos aqui sendo guiados pela palavra, nós estamos aprendendo a funcionar direito. Como é que nós fazíamos antigamente? Como é que você fazia? Eu vou na igreja fazer uma corrente, vou na igreja fazer uma campanha, vou na igreja pegar o óleo, vou na igreja receber a unção, vou na igreja ungir, vou na consagração, vou no monte, vou no jejum. A igreja vive disso, irmão. Ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe quem é quem para funcionar como membro, para que o corpo possa ter força. Todos os membros funcionando, o corpo tem força. Eu espero que você, que é um membro, o corpo de Cristo, funcione para o reino de Deus. E funcione logo e muito, muito, muito para a glória de Deus. Vai, irmã. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Pensa aí num membro do teu corpo, um corpo humano. Se eu tivesse que perder alguma coisa, um membro, o que eu tiraria, né? O que não me faria falta? Qualquer parte do nosso corpo faz falta. Faz falta. Um defeitozinho que você tem vai fazer falta para você. Então, pelo contrário, os membros do corpo que parecem, diga, ele não está falando que é, está falando que parecem ser mais fracos, mas não são mais fracos. Só parecem. Não
preciso daquele irmão, não preciso daquele trabalho, não preciso não. Eu preciso de todos, irmão. De todos. Eu vou te falar com sinceridade. Eu preciso de todos. O corpo precisa de todos. Do mesmo jeito que eu preciso de toda parte do meu corpo, eu preciso de cada ovelhinha, cada membro dessa comunidade para funcionar nesse corpo. Você diz amém? Os que nos parecem menos dignos no corpo, estes damos muito maior honra. Então não tem membro menor nem maior. O pastor aqui não é maior nem menor. Nós estamos no mesmo nível. Somos todos morada do Espírito, templo do Espírito, habita. Que pastor diz isso, irmão? O pastor está sempre na frente, o pastor está sempre superior, o pastor tem sempre a porção dobrada, o pastor tem sempre o poder, o pastor tem sempre a santificação, ele é santo, ele não erra. Conversa. Todos somos iguais. Diga assim, somos iguais. Somos iguais. Como membro, diga, somos iguais. Tem ministério, né, irmão? Tem ministério. Mas, como membros, diga, somos iguais. Somos iguais. Também os que em nós parecem desonrosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Ele está dizendo, todos nós temos um valor poderoso para Deus. Irmãos, você sabe quanto que você vale para Deus? O sangue de Jesus, o sofrimento de Jesus. Eu valo muito. Não interessa o que digam de você, o que falem de você, o que inventem de você. O que importa é o que Deus diz sobre você. É isto que tem que ficar na tua mente. Quando você sabe da tua identidade, ninguém te bole, como dizia no passado. Ninguém bole em você. Ninguém toca em você. Ninguém te magoa, ninguém te chateia, ninguém te diminui. Porque você sabe quem tu és. Quem tu és? Minhas ovelhas. Minhas ovelhas. Diz o Senhor, minhas ovelhas. Oh, meu Deus, que o teu povo entenda isto, Senhor, na face dessa terra. Pelo contrário, olha isto aqui, irmão. Pelo contrário, o que acontece aqui, irmão? Cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. É assim que teu humano procede. Eu disse essa manhã, eu já mordi minha língua, mas nunca quis amaldiçoar os meus dentes para ele cair. Já enfiei o dedo nos meus olhos, mas nunca amaldiçoei o meu dedo, porque sem querer eu coloquei o dedo. Já dei uma cotovelada nos meus olhos, ou em mim, no meu baço, soltando pipa, pum, dei uma cotovelada, mas eu não amaldiçoei meu braço. Às vezes há algumas questõezinhas da igreja, né? Umas questãozinhas carnais, sabe? A gente fica fervendo por dentro. Isto não pode. No nosso meio, isto não pode. Diga, não pode. Pode. Porque aqui, o que tem que acontecer? Os membros têm que cooperar com igual cuidado em favor uns dos outros. Eu cuido de você e você cuida de mim. Você ora pelo teu pastor e o teu pastor ora por você. Eu te protejo em oração todos os dias e você me protege a mim em oração todos os dias. Eu oro pela tua família e você ora pela minha família. Entende, abençoado, o que é prioridade, igreja? É isto que é prioridade, igreja. Não é você ficar socado dentro de quatro paredes, sabe, de manhã até a noite, como faz essas igrejas. O pastor abre a igreja às 6 horas da manhã, o obreiro fica de 6 horas da manhã, sem comer, sem beber, no escuro. Nem a luz dos animais acende para os pastores.
Você passa na porta da Universal, tu passa na porta da Deus é Pavor, da Mundial, do R. Soares, lá o Pisa Manso, tu vê tudo no escuro. Só o ministério chega aqui acendo tudo. Liga o ar-condicionado. Irmão, nós é que somos a igreja de Jesus. Ah, mas só quando o pastor chegar, liga tudo, quando o pastor... É assim, irmão. É assim. Eu estava lá, irmão, eu servi lá. Eu sei que membro não tinha valor nenhum. O único valor que o membro tem na igreja é quando mete a mão no talão de cheque e assina o cheque. O resto não tem valor nenhum. Meu irmão estava aí consertando o som, falou: pastor, eu conheço o seu ministério. O senhor tinha que ter uma igreja lá em Queimado. Eu falei: não dá, irmão. Tem como ter igreja em Queimado. Porque sabe que aqui funciona, aqui os membros funcionam. Aqui é uma comunidade de salvos. Aqui ninguém está batalhando para ser salvo. Jesus já nos salvou. Nós estamos curtindo essa viagem. Diga: eu estou curtindo essa viagem. É uma viagem. Estamos aqui peregrinando. Tem até um hino: peregrinando nas montanhas. Quem sabe, velharia? A velharia sabe, vamos lá. Sabe, irmão? Sabe sim, irmão. Sabe, irmãos? Ninguém sabe. Sabe, Cláudio? Peregrinando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz. Aí, Gilmar. Cristo promete. Ah, viu? Sabia que você era tão velho assim, irmão. Por isso que os guardas noturnos já morreram. Os guardas noturnos caíram tudo, né, irmão? Está lá na Bíblia, irmão. Os guardas noturnos caem mesmo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, favor uns dos outros. Vamos terminar, irmão. Vamos terminar. De maneira que se um membro sofre, isto aqui que eu estou falando, irmão. Eu falei do irmão Luiz. Irmão, quem puder ajudar aquele homem? O meu carro está à disposição para quem quiser pegar o meu carro. Todos os cultos, pegar o homem lá na casa dele, pegar o telefone dele e buscar. Pode pegar o meu carro, não tem problema. Pode pegar e ir lá pegar. Sabe, a pessoa vem 20... Quem já foi lá na casa dele? Alguém já foi pegar o irmão? É longe, irmão, daqui? É perigoso, irmão? É perigoso, irmã Marilda? Hã? Ninguém mexe, não? Então, sabe, tá aí, o meu carro tá aí. Pode pegar o carro. Hã? Vai fazer isso? Vai fazer? Pode levar, pode ir lá pegar com o meu carro, irmão. Puxa, olha aqui, irmão. De maneira que se um membro faz o quê? Irmãos, esse senhor, ele mora de aluguel. Ele, mesmo com a deficiência que ele tem, irmão, ele construiu uma casa. Irmão. Quem foi ver a casa foi o meu futuro genro mesmo, Gabriel foi ver a casa. E o Gabriel vai fazer lá a instalação da parte elétrica. Mas a gente precisa ajudar ele, irmão. A gente precisa ajudar esse irmão. Precisamos de ajudar. Precisamos de ajudar porque de maneira que se um membro sofre, o que acontece? Você sabe quando a gente sente a dor de um outro membro? Quando esse membro faz parte do nosso corpo. Dá-lhe uma martelada no dedo sem querer, para você ver como é que dói tudo. Dói o corpo, dói... Vou apagar isso aqui. Não, isso aqui não. Esse aqui. Dói tudo. Então, e a gente vê um homem que perdeu a visão, tem 10 anos que ele tinha visão. Ele falou, estava conversando com ele hoje, aí ele falou, 10 anos para trás que eu perdi minha visão. O açúcar, comeu tudo. E estou aí, sozinho. Tem 2 filhos, um mora no outro estado, o outro que mora aqui. Ele contou algumas coisas que não há necessidade de falar. Porque nem tudo que as pessoas falam a gente pode falar, né? Porque também a gente escuta um lado e não escuta o outro, a gente tem que escutar os 2 lados para saber o que sucede, né? Mas mesmo que o lado de cá, que é o lado dele,
o membro que sofre, mas o homem está necessitado, irmão. O homem precisa se não tem um filho, não tem um vizinho, não tem ninguém, tem a gente. Se um membro sofre, então se ele está sofrendo, nós também temos que sentir essa dor junto com ele. Vamos sentir a dor junto com ele. A irmã, eu tenho que pagar esse imposto que a gente paga anual nas casas, IPTU, tem que pagar o IPTU. Me roubaram a irmã, fizeram uma como é que é o nome? Empréstimo no nome de uma irmã nossa aqui, a irmã Cidinha, né? A pessoa roubou ela, a mulher já ganha 1.500 de miséria, né? E já ainda roubaram, desconta lá onde. Então uma pessoa não tinha como pagar, a igreja está aqui para isso, para ajudar uns aos outros. A gente está aqui para socorrer, a gente está aqui para funcionar. A gente tem que funcionar no amor, na hospitalidade, sabe, na generosidade, porque se alguma parte do membro do teu corpo físico estiver sofrendo, todo o teu corpo está sofrendo, irmão. Se tu estiveres com uma crise de fígado, tu não aguenta, dói a cabeça, dói tudo, tu fica sem forças. Se tu estiver com dor de cabeça, tu vai comer, dói os dentes, tu vai pular, dói tudo, parece que soltou uns parafusos de dentro da nossa cabeça. Então, é isso aqui que nós temos que focar isto. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Agora, se um deles também é honrado, com ele todos se alegram. E irmão está comprando uma casa, duvido que não tem, comprou um carro novo, né? Duvido que não. Irmão, a gente tem que se alegrar com o avanço da nossa família. Você não se alegra com tua filha compra, teu filho prospera, é membro do teu corpo, membro da tua família, e nós aqui também somos membros uns dos outros. Ou a gente está aqui brincando de igreja de Jesus, ou nós somos a igreja de Jesus. Se brincarmos, Jesus vem e a gente fica. Se somos a igreja de Jesus, temos que funcionar como ela funcionava, ajudando, colaborando uns com os outros. Se um sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos são honrados. Com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo. Individualmente, vós sois juntos, né? Forma o quê? O corpo de Cristo. E individualmente membro desse corpo. Qual é a minha função? Qual é a minha prioridade como igreja? Funcionar. Eu tenho que funcionar. Amém? Então vamos todos meter a mão no arado, fazer como disse a palavra do Senhor lá em Lucas 9:62. Terminamos. Lucas 9:62, vamos cear. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Somos membros, precisamos um dos outros, temos que trabalhar simultaneamente. Ninguém vai mossegar, ninguém vai, esfolar o outro, ninguém vai usurpar o outro. Ninguém. Aqui todos vamos trabalhar juntos para fortalecermos o corpo. Amém? Saúde para todos, em nome de Jesus. Assim seja. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Enquanto o meu cooperador vai louvando a Deus com vocês.